Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Conversas com Assinatura. Esta semana vamos manter o formato que iniciámos a semana passada, com perguntas e respostas e com uma fase introdutória, com alguma atualidade e algumas notas soltas. Bem, vamos iniciar então com alguns acontecimentos que dei conta no dia de hoje e creio que merecem algum tratamento. Aparentemente houve mais um incidente de violência e, antes de mais, dizer desde já que a violência é condenável sobre todas as perspectivas e todas as formas, mas voltando ao caso concreto, temos assistido novamente, infelizmente, a mais alguns episódios de violência e hoje mesmo vem à baila uma suposta agressão perpetrada por 20 elementos, tanto quanto se sabe, dos No Name Boys, claca não legalizada do Sport Lisboa e Benfica, que infligiram sobre, alegadamente também, um adepto afeta à juventude leonina, algumas eu ia dizer mazelas, mas não são mazelas, foram 2 facadas, tanto quanto se sabe, que levaram a que o jovem adepto fosse inclusive hospitalizado para o Hospital de Santa Maria. Desde já faço votos que este adepto recupere na totalidade, mas não posso deixar de frisar o comunicado que o Sporting Clube Portugal emitiu no seu site a respeito deste evento, deste acontecimento. Bem, mais uma vez temos um comunicado que acaba por ser bastante meiguinho na forma como trata a questão e note-se que estamos a partir do pressuposto de que as notícias são fidedignas, mas isto vale o que vale. Com o passar dos dias iremos com certeza ter mais factos sobre esta questão e perceber se efetivamente os relatos são verdadeiros e são factuais, se os 20 adeptos eram de facto adeptos dos No Name Boys, se o adepto ferido era, conforme noticiado, um adepto da Juveléu, mas o que ressalta à vista aqui em termos comparativos, a diferença de tratamento, que do meu ponto de vista é lamentável, que o Sporting, que o Portugal, que esta administração faz para uma situação em que, sim senhor, violência condenável, tudo bem, mas em que aparentemente um seu próprio adepto foi esfaqueado por elementos dos No Name Boys que, alegadamente, volto a frisar, mas que são uma claque, são um agrupamento de adeptos que têm um historial violento, têm um historial de vários incidentes e sem que as entidades que supervisionam o desporto, as entidades e as autoridades de segurança do Estado tomem as devidas providências e acabamos por todos nós assistir a um clima de impunidade que urge acabar. E desde já faço aqui um apelo, não serei o único com certeza, nem o último, embora todos sejamos poucos pelos vistos, mas faço aqui um apelo novamente às entidades competentes que peguem neste assunto. Isto são temas que não... O grande problema aqui tem a ver com a impunidade que sentem estes adeptos e eu lamento estar a bater no mesmo tema, mas de facto estes adeptos que alegadamente hoje perpetraram um novo crime, este novo incidente, tem um histórico grave e não podemos continuar. Voltando de qualquer forma ao comunicado do Sporting, não posso deixar de lamentar esta tal diferença de tratamento. Recordo que ainda aqui há uns tempos tivemos um incidente que envolveu Miguel Afonso e um outro elemento do Conselho Diretivo junto aos elevadores que levam desde a zona do multidesportivo no estádio José Alvalade até aos escritórios da SAD, e em que, pelas imagens que na altura foi possível observar, tínhamos adeptos, e atenção que isto é um tema que até hoje ainda não foi perfeitamente esclarecido, há muitas pontas soltas nesse tema, mas tivemos adeptos que vestiam, usavam artigos de roupa alusivos ao Sporting e não às claques, e rapidamente esta administração, na cavalgada desta guerra que tem contra as claques, especificamente contra a Juventude Leonina e contra os Diretivo 21, veio dizer e veio acusar, sem qualquer complacência, que estávamos a falar de pessoas afetas a essas claques. Portanto, foram tão rápidos nessa altura e sem que aparentemente isso tenha vindo a confirmar. Aliás, até havia alguns indícios que apontavam o contrário. Desta vez temos aqui este comunicado, é um comunicado com repleto de paninhos quentes, passa a expressão, o que demonstra que há de facto aqui algum receio de incomodar o rival, neste caso o Benfica. Não vale a pena estarmos aqui a escamotear. E também não deixa de ser curioso que, na sequência de uma semana onde se relatam aqui supostas novas alianças
e supostas aproximações da administração de Frederico Varandas com a administração de Luís Filipe Vieira, não deixa de ser de relevar este comunicado e os contornos que esta situação acabou por ter, e a forma como é encarada e é tratada por esta administração não me parece a mais correta. Parece-me claramente um comunicado com alguns lives de hipocrisia, porque acaba por fazer algum aproveitamento desta situação, o que é lamentável. Volto a dizer, não quero que haja confusões com esse respeito, a violência é condenável de per si, seja a que título for, mas o aproveitamento político das situações, e neste caso, tendo em conta que inclusive houve uma pessoa ferida, não deixa de ser também condenável. Passando aqui para um tema diametralmente oposto, do foro desportivo, que é aquilo que gostaríamos de falar na maior parte das vezes, temos aqui a notícia de que João Palhinha está à beira de ser transferido, aparentemente por 15 milhões de euros, um número que traz aqui algumas memórias, um número que me ocorre dizer que é o número mágico dos 15 mendilhões, alusivo às transferências patrocinadas sob a égide de Jorge Mendes. Portanto, temos aqui uma possível e potencial transferência de João Palhinha, que em termos desportivos parece-me um desastre de gestão. Estamos a falar de alguém que teve algum investimento em termos de formação por parte do Sporting e que nunca chegou a se ingrar verdadeiramente na equipa A, portanto não chegou a ter um rendimento desportivo assinalável e consistente e duradouro e sequencial, o que é de lamentar, porque assistimos inclusive na época transata, e já tínhamos assistido antes também quando esteve emprestado ao Moreirense, inclusive conquistou uma taça da Liga no Moreirense, mas penso que não me estou a equivocar, mas de todo o modo esteve na época transata, infelizmente até me custa dizer isto, e com todo o respeito à instituição, mas é mesmo assim, a um rival direto, porque o Sporting Braga hoje em dia acaba por ser um rival direto deste Sporting, com pena minha, porque denota um decrescer de competitividade e um decrescer de importância e de colocação do que é o Sporting naquilo que é o universo competitivo do futebol profissional em Portugal, e que os recuperar já estamos a perder demasiado tempo e não podemos. Mas sem sair do tema, o que temos é uma possível transferência, mais uma vez patrocinado também por Jorge Mendes, o clube alvo de que se fala, o clube comprador, não é nada mais nada menos do que o Wolverhampton, para onde já se transferiu o Rui Patrício, para onde se transferiu mais recentemente Podense, e agora vemos fugir, por assim dizer, João Palhinha que, recordo, tem também cláusulas das quais eu não conheço o total contorno, em que se cede ao Sporting Braga ou uma percentagem de passe, fala-se em 10%, ou então alguma mais-valia numa possível venda, ou seja, tudo isto a mim me parece falta de critério na gestão deste tipo de dossiês. Portanto, é de lamentar que se perca um valor como o João Palhinha. Eu ao João Palhinha, pessoalmente, só posso desejar os maiores sucessos desportivos, a partir do momento em que ele lhe vê vetada a possibilidade de se ingrar no clube que creio que é o clube do seu coração, que é o Sporting. Mas também não posso deixar, já agora, esta nota, de deixar de censurar o João Palhinha, que se calhar teria certamente as suas ambições a título desportivo relativas ao Sporting, e que acabaram por ser defraudadas, porque ele acabou por não ter essas oportunidades, o que é de lamentar. Portanto, vamos ver se confirma esta transferência. 15 milhões, mais uma vez um número mágico da já referida várias vezes nas redes sociais, inclusive quando há essa coragem em alguns órgãos de comunicação social mais tradicional, portanto diziam na já referida Lavandaria Mendes, portanto há este circuito da Lavandaria Mendes. Vamos aguardar e ver se confirma. A confirmar-se por estes valores, e que nunca sabemos bem até que ponto é que são valores totalmente reais ou não, porque depois são valores que por vezes depois têm jogadores envolvidos, têm outras contrapartidas que só se verificam mais à frente, no futuro, e que só vimos a saber, por vezes, 2 exercícios financeiros mais à frente, só com um relatório de contas que entretanto é libertado. Portanto, vamos aguardar para ver de que forma é que isto
é que isto se desenvolve e se concretiza, mas fica aqui a nota, é uma pena esta saída prematura de um jovem que neste momento para mim tem já um valor perfeitamente definido e parecia-me poder ser uma perfeita mais-valia e podia ser alguém a comandar um meio campo do Sporting que se tem apresentado habilitado nestas últimas duas temporadas, e podíamos ter aqui um dínamo para esse meio campo, mas enfim, tudo leva a crer que vamos ter uma perda. A ver, vamos aguardar e ver como se desenvolvem as coisas. Para já são estas as notas que temos, pelo menos para esta semana. Vamos ver o que é que nos aguardam nos próximos tempos relativamente a mais novidades e atualidades que mereçam desenvolvimento nesta rubrica. Creio que é difícil dizer qual foi o maior erro, parece. Dito desta forma, parece algo assim demasiado gravoso. Acho que erros todos nós cometemos e se calhar um erro aqui, um erro ali, ou erros menores terão sido certamente cometidos e houve sempre a perspectiva de tentar melhorar. Isso faz parte da condição humana e das pessoas que gostam de evoluir. Aqui talvez o maior erro possa ser, se calhar, o crédito que ele depositou em pessoas perto de si que depois acabaram por defraudar essa confiança. E por outro lado, embora isto não vá se calhar colher demasiada simpatia, mas tenho que o dizer também, a mesma fé que depositou que os sportinguistas iriam ser aquele exército que infelizmente acabou por, na hora da verdade, acabou por não aparecer, pelo menos não se fez ver para evitar alguns dos acontecimentos que são conhecidos. E pronto, eu penso que este é um erro, se calhar fica mais na retina, embora errar é uma situação que qualquer pessoa está sempre sujeita. O que interessa é poder aprender e poder melhorar e não persistir no erro. Não corresponde totalmente à verdade. Estamos a falar de um período que peca por defeito. Os 3 anos acabaram por ser um pouco cedidos. Estamos a falar também de um valor que também, neste caso, peca por excesso. O valor é inferior, tanto quando me recordo, embora não tenha aqui acesso agora nem às faturas, nem a toda a documentação, mas peca por excesso. Inclusive é preciso ver que estamos a falar provavelmente de um valor que inclui já IVA. Haveria, portanto, a descontar essa percentagem, e também é preciso notar que houve uma componente de permuta que certamente não está aqui a ser considerada, portanto fariam esses valores baixar sobremaneira. Além disso, é preciso enquadrar aqui um pouco esta questão. As pessoas recordar-se-ão que no início do mandato de Frederico Varandas, desde logo começou aqui não vamos escamotear, uma caça às bruxas, quanto a nossa administração e quanto à antiga direção, e essa caça às bruxas passou por encetar aquilo que foi chamado na altura uma auditoria forense, que até já vinha sendo prometida pela Comissão de Gestão, e assim foi classificada de forma totalmente errada, porque a auditoria forense seria impossível. Para ser um clube como o Sporting a promover uma auditoria forense, teria que ser por outras entidades idóneas para o efeito. Não era o caso. Portanto, essa auditoria pretendida forense, mas que não poderia ser, acaba por se degradar numa mera auditoria de gestão, que ainda por cima acaba por sair uma auditoria de gestão feita com os pés. Sinceramente, o resultado final tem imensas contradições, tem imensas inverdades, tem lapsos, tem incoerências, e a verdade é que o resultado final dessa auditoria foi divulgado de forma, eu ia dizer inadvertida, mas teve muito pouco de inadvertida. Foi a forma como é divulgada a auditoria que acaba até por ser trazida a escaparate nas páginas do jornal Record, se não me falha a memória. Portanto, logo aí se podia perceber a facilitação que havia para alguns meios preferenciais, neste caso até inclusive ligados à Cofina. A Frederico Varandas e a sua administração não tiveram pejo nenhum, portanto, em libertar
o resultado desta auditoria de gestão, desta pobre auditoria de gestão, fizeram uma conferência de imprensa a todos os títulos deplorável em fevereiro de 2019, que mais não foi do que um exercício de ataque e de responsabilização deplorável, mesquinho, que pretendia mesquinhar Bruno de Carvalho e enxovalhar tanto ele próprio como a mim próprio. Não há como escamotear isto. Esta conferência de imprensa em si mesma constituiu um crime grave por parte de Frederico Varandas, de calúnia, de difamação, e devo dizer que eu próprio quis na altura encetar os mecanismos para responsabilizar criminalmente Frederico Varandas, e não o fiz por respeito à Sociedade de Advogados, porque entendi, e as pessoas assim me solicitaram, que não prejudicasse o escritório, a sociedade, no sentido de manterem-se na praça pública estes temas, com o prejuízo que alegadamente o escritório estaria a ter, com perda de clientes, com questões reputacionais, que para advogados são sempre questões altamente sensíveis. O que é facto é que, por esse respeito, merecido ou não, acabei por não fazer. Entretanto, estas coisas decorrem os prazos e os timings também se perdem. O que é facto é que eu não tenho hoje em dia qualquer tipo de contacto, portanto fica difícil de poder validar a segunda parte da questão e daqui latar quanto a possíveis processos que estejam a decorrer neste momento. Não deixa de ser curioso que e vou-me apenas cingir àquilo que é mais ou menos público, em termos de notícias que vieram ao lume, que um eventual processo que neste momento decorre para cobrança de honorários por parte da Sociedade de Advogados relativamente ao Sporting Clube Portugal, parece que reporta a períodos posteriores à nossa administração. Não deixa de ser uma curiosidade, e as pessoas se racionalizarem sobre esta questão, se calhar chegarão a conclusões bastante curiosas. Também não deixa de ser uma outra curiosidade o facto de, em abril de 2019, o Conselho Fiscal e Disciplinar, em vésperas, não esquecer que estávamos à beira daí um par de meses ter uma Assembleia Geral Extraordinária para confirmar, para ratificar ou para evitar a expulsão de Bruno Carvalho e de mim próprio, cujo mesmo Conselho Fiscal e Disciplinar tinha decidido por essa pena finais de 2018, se não me falha a memória. Portanto, em abril de 2019, este Conselho Fiscal e Disciplinar lança uma notícia que acaba por passar um pouco entre os pingos da chuva, mas que, a meu ver, não serviu para mais do que regar com gasolina todo o contexto de propaganda, de maldicência que envolvia os dias que antecederam essa Assembleia Geral para a expulsão de Bruno Carvalho e de mim próprio. E esse comunicado não dizia nada mais nada menos do que seria iniciado um processo de investigação, um processo prévio de investigação às questões que a auditoria versava sobre esta temática, mas até hoje nada soube. Portanto, tendo-se consumado a expulsão na Assembleia Geral, parece-me que claramente esse processo, que se calhar nunca passou de um processo de intenções, ficou arrumado na gaveta, e aqui estamos, à data de hoje é o que temos sobre este tema, é o que me apraz dizer. O que é facto é que também tive notícia destas possíveis negociatas que envolvem os terrenos à volta da Academia de Sporting em Alcochete. Não tenho neste momento nenhuma informação privilegiada sobre o tema. Vamos ver o que é que os próximos dias nos reservam e se vem a lume algo mais sobre isto. Agora, o que é facto é que temos vários elementos desta administração de Frederico Varandas que estão ligados às áreas aqui em causa, às áreas da construção, e que têm empresas no ramo. Temos alguns que inclusive têm saído ultimamente, aliás temos assistido ao início de uma sangria nesta direção de Frederico Varandas, que claramente, ao contrário daquilo que é aventado, nada tem que ver com esta pandemia e com o Covid-19. Quanto a Rogério Alves, é alguém que já gravita em várias questões menos bem explicadas
no universo Sporting há muitos anos. Vamos ver se fala. Aquilo que se pode ler e que se pode constatar é que aparentemente terão havido negócios envolvendo. A verdade é que o Sporting, isto é o que se sabe também, o Sporting anunciou aqui há tempos que estava em curso o processo de aquisição de alguns terrenos que de facto estão ao redor dos atuais terrenos da Academia. Não sabemos, ou pelo menos não tenho conhecimento de mais detalhes relativamente a essa operação, nomeadamente se essa operação envolveu ou não uma das empresas de um dos ex-membros do Conselho Diretivo de Frederico Varandas ou não, nem se esse eventual negócio foi ou não foi assessorado pelo escritório de Rogério Alves e se envolveu ou não o irmão de Frederico Varandas, João Pedro Varandas, também advogado, sócio de Rogério Alves. São tudo questões para verificarmos no futuro, se confirma ou não. Ao confirmarem-se é gravíssimo, como não poderia deixar de ser, até porque me parece que fazem parte de um bolo maior e bastante mais preocupante. Mas até termos notícia dessas confirmações ou não, só podemos aguardar e não deixarmos aí sim de estar muito atentos e de nos preocuparmos com o destino deste Sporting e com quem neste momento está a gerir ou a ingerir e digerir, passa aqui esta expressão, no que respeita ao futuro do Sporting. Antes de mais, começar por dizer que os sócios do Sporting, se quiserem, querendo e tendo essa vontade, podem praticamente promover qualquer tipo de situação ou reverter qualquer tipo de situação. Haja essa vontade, haja essa comunhão de esforços, não tenho a menor dúvida de que conseguem reverter decisões em Assembleias Gerais, reverter expulsões, promover outro tipo de ações, desde que haja essa vontade. É uma questão que infelizmente se verifica no Sporting há muitos anos, que é essa falta de massa crítica, é essa falta de constituição de um exército em prol daquilo que é o interesse do Sporting e que de facto vá para a frente, que vá unido. Lá está a falta de união que se verifica, pese embora o programa eleitoral desta administração, mas que não tem logrado sucesso nesses seus intentos, aliás, bem pelo contrário, e quiçá se de forma mais consciente ou inconsciente, mas falta de facto essa característica, ou tem faltado essa característica aos associados do Sporting para conseguirem lograr determinado tipo de objetivos. Tendo em conta a ilegalidade da Assembleia Destitutiva, e o que eu acabei de dizer é óbvio que está nas mãos dos sócios, se assim o quisessem, reverter praticamente tudo. Ainda para mais, fazendo fé, porque de facto se verificaram e são verdadeiras, nestas ilegalidades que rodearam toda a organização, o próprio decurso da Assembleia, os processos de votação e tudo mais. E mais do que dúvidas na contagem de votos, há de facto aqui situações, algumas delas estão ainda para avaliação judicial, mas há de facto aqui situações que desde logo ficaram na retina das pessoas como sendo altamente duvidosas e questionáveis. Portanto, respondendo mais uma vez, está nas mãos dos sócios. O que há a fazer é uma questão de organização, é uma questão de vontade e de promover determinado tipo de situações, tanto dentro daquilo que é o âmbito do clube, com as faculdades que estão previstas nos estatutos para os sócios poderem exercer, nomeadamente requererem a realização de Assembleias Gerais extraordinárias, nomeadamente com pedidos de informações, com determinado tipo de protestos. Portanto, há todo um manancial de situações que os sócios podem e devem exercer, mas que infelizmente não têm vindo a ser exercidos com a veemência, com a convicção e especialmente com uma maioria a tomar em mãos esses planos como deveriam tomar.
Em primeiro lugar, parece-me que é muito prematuro estarmos a falar nessa situação. Isto porque nem sequer neste momento está marcada, está agendada ainda nenhuma assembleia para esse efeito. Agora, havendo essa assembleia, e que eu acho que é merecida e é devida e deve ser suscitada e concretizada, há toda uma série de mecanismos que podem e devem ser lançados. O passado recente, infelizmente, mostra-nos que há uma tendência para negar toda uma série de pedidos. O atual Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, já nos tem infelizmente habituado a um estilo em que rejeita, impede, indefere toda uma série de pedidos que me parecem ser legítimos por parte dos associados. Todavia, assim que chegarmos a essa situação e verificando-se a mesma, é meu entendimento que os sócios do Sporting, e seguramente nós também iremos pugnar por isso, devem lançar mão de todos os mecanismos, quer dizer, pedindo, exigindo que hajam delegados nos vários níveis que compõem uma Assembleia Geral, desde a acreditação, desde as urnas. Há todo um manancial de outras medidas que podem e devem ser exigidas, e quando chegar à altura devida devem ser analisadas e discutidas e trazidas para cima da mesa para que a Assembleia Geral decorra com aquilo que é a normalidade, com aquilo que é a lei, com aquilo que são os estatutos, com aquilo que são os regulamentos, que infelizmente se tem fechado os olhos, com a complacência e com a promoção, por um lado, destes órgãos sociais e desta mesa, mas infelizmente muitas das ludibriados e manipulados também com alguma complacência dos sócios, uns por total desconhecimento, outros se calhar induzidos em erro. Enfim, acho que é uma situação que devíamos estar mais atentos e devíamos pugnar para que decorressem com normalidade, e normalidade é com o cumprimento total daquilo que são as regras e também daquilo que é o bom senso, daquilo que dita o bom senso e que mandam as regras e costumes do bom senso. Infelizmente, é meu entendimento que o pior problema, o mais grave problema nesta temática não é propriamente a lei ou o que dizem os estatutos ou o que diz o Código Civil. Infelizmente, houve alguma litigância relacionada com as temáticas que decorreram, como eu vou-lhe chamar assim, com a golpada que se deu no verão de 2018, com a consequente Assembleia Destitutiva e todos os processos disciplinares que lhe sucederam. Houve um litígio que é público, portanto houve vários processos judiciais a decorrer. Infelizmente, aquilo que é o meu entendimento e na minha perspectiva, as decisões tomadas não foram as mais corretas e não foram as mais ajuizadas. Basta dizer que numa dezena de processos, todos eles foram indeferidos, isto para dar aqui uma amostra, um exemplo, todos eles foram indeferidos sem que houvesse uma verdadeira decisão de fundo, ou seja, sem que houvesse uma apreciação da matéria que estava ali em causa, ou seja, foram na sua grande maioria indeferidos por questões formais, por questões de forma, por questões laterais, que não têm propriamente a ver com o cerne da questão. Houve sempre um receio, vou-lhe chamar assim, de ir ao cerne da questão e de apreciar o que estava precisamente ali em causa. Isso não abona a favor do nosso sistema judicial, a crescer aos vários processos que temos assistido e que põem em causa a fé e a crença dos cidadãos na justiça, o que é uma pena e que é de lamentar, e temos que trabalhar para que isso seja ultrapassado e que seja restaurada essa fé e essa crença, mas para isso, de facto, temos que ter tribunais que não tenham medo e que não se deixem manipular por aquilo que também é uma convicção pública que foi altamente manipulada por uma propaganda vil e absolutamente deplorável que foi levada a efeito. Bem, efetivamente, indo diretamente à questão e à sua resposta, nesta altura, este PMAG
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, é de facto a figura mais poderosa que existe no universo Sporting. De facto, o Rogério Alves comporta-se como um imperador. É uma pessoa que não olha a meios para manter esta dinastia, para manter este mandato e para manter estes órgãos sociais. Ele é o verdadeiro guarda do reino. Tudo o que tem sido pedidos dos sócios, requerimentos, sejam eles relativos a Assembleias Gerais Extraordinárias ou relativos a pedidos de esclarecimentos, Rogério Alves tudo tem indeferido. O que não tem indeferido responde de forma totalmente lateral e de forma totalmente obscura às questões que são colocadas. Não há um esclarecimento cabal aos sócios. A informação que vem do clube não é uma informação fidedigna e transparente, é uma informação toda ela objeto de propaganda deste Conselho Diretivo. Portanto, não tenho grandes dúvidas, não deveria ser assim. De facto, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deveria ser o garante daquilo que são os interesses dos associados, que deveriam ser o expoente máximo do clube, e ele, enquanto representante máximo desse interesse, uma das principais características deveria ser a capacidade de auscultar os sócios, a capacidade de sentir o pulso ao universo sportinguista. E o Rogério Alves claramente não faz isso, aliás, faz precisamente o contrário, o que é de lamentar. Vê-se que há receio de enfrentar os sócios e de enfrentar as suas dúvidas. Portanto, sem dúvida, o que há a fazer quando um presidente da mesa sequestra um clube, eu já tenho respondido a isso em vários fóruns. Os sócios têm que, de facto, unir-se de uma vez por todas para defender aquilo que são os seus interesses e os superiores interesses do Sporting. Os sócios, quando querem, se houver vontade para isso, conseguem tudo, de forma pacífica, como é óbvio, sem dúvida. Isso tem que ser sempre o norte de todas as ações, mas tem que haver uma convicção que seja transversal aos associados, que seja devolver ao clube uma normalidade que neste momento está afastada. O clube, de facto, está sequestrado, e está sequestrado também por um Presidente da Mesa da Assembleia Geral como é Rogério Alves. Podem-me perguntar, ações judiciais se ajudam? Bem, em determinados pontos pode ser aplicável e pode ser o mais útil para uma determinada situação, algum tipo de ação judicial, algum tipo de procedimento judicial. Mas a verdade é que não temos assistido a uma militância por parte dos sócios de estarem presentes nas Assembleias Gerais, de facto reivindicar os seus direitos. Essa militância tem estado muito fraturada, também por muita culpa destes órgãos sociais que sem que as pessoas se vão percebendo, sem que os sócios se vão percebendo, têm seguido, de facto, por este objetivo e por esta estratégia. Bem, a recusa propriamente dita não me surpreende, não é algo que me tenha apanhado de surpresa. Quanto aos restantes, não tenho como saber nem como responder. Creio que dificilmente aceitarão o desafio, mas temos que aguardar e ver se entretanto se proporciona alguma situação em que esse embate, que é um debate, se possa proporcionar ou não. Mas de facto, Bruno Mascarenhas e a sua recusa não me surpreenderam rigorosamente nada. Nenhum, absolutamente nenhum. Estamos a falar de duas figuras que estão capturadas pelos interesses contra os quais tanto Bruno Carvalho como eu já vinhamos lutando nos nossos mandatos e continuamos a lutar, embora numa corrida agora um pouco mais por fora, mas nenhuma destas pessoas me oferece garantias naquilo que eu entendo que este cargo deve revestir e para estar disponível para as lutas que o cargo exige e para as reformas que o futebol português, e nomeadamente as competições da Liga e toda a organização da Liga, exigem.
portanto não me parecem opções. Veremos, aguardemos que apareça algum outsider, mas de facto neste momento estas duas opções são as únicas em cima da mesa, não conseguiria escolher nenhuma. Eu quero francamente acreditar que sim. Quero acreditar que sim. Não é fácil manter e nutrir e alimentar esta fé, mas temos que acreditar que é possível. Nos próximos dias avizinha-se potencialmente o fim do julgamento do ataque, da invasão à Academia Sporting em Alcochete, ao que tudo indica, e isso não poderia ser de outra forma. Sinceramente, Bruno Carvalho será totalmente ilibado, e ilibado porque é inocente, não por outras questões laterais que não interessam e que só servem a determinado tipo de propagandas. E sinceramente, tendo em conta que foi de Alcochete que se fez uma onda negativa para cavalgar tudo aquilo que veio depois e que serviu na perfeição os propósitos de quem estava a trabalhar na penumbra e nos bastidores, seria da mais elementar justiça que esta absolvição, que com certeza iremos assistir nos próximos dias de Bruno Carvalho, pudesse ser o mote, pudesse ser a catarse que leve, que espero eu, desejo que leve a reverter todas as injustiças que sucederam, nomeadamente sendo um caminho de início para uma reintegração da condição de associado com plenos direitos por parte de Bruno Carvalho e de mim próprio, e depois com o repor de algumas injustiças, nomeadamente em termos mediáticos e em termos de opinião pública que foram sendo amplamente difundidas. Espero que possam ser corrigidas. Não servirá certamente para compensar tudo aquilo que Bruno Carvalho e a sua família sofreram, não servirá também para compensar alguns dos problemas em que eu próprio incorri e as agruras que sofri, mas pelo menos aquele sentido de reposição de justiça que é sempre importantíssimo, pelo menos esse terá que ter aqui o seu caminho de eleição. Bem, assim desta forma finalizamos mais este Conversas com Assinaturas. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado os temas interessantes e que as respostas tenham sido esclarecedoras. Antes de me despedir, quero dar conta, porque foi uma notícia, uma triste notícia que tivemos no dia de ontem, que foi a perda do Maurício Anus, El Turco, o campeão na equipa de 99-2000 pelo Sporting Clube Portugal. Foi uma pessoa com quem tive a oportunidade de me cruzar durante o nosso mandato algumas vezes e trocar breves palavras de circunstância. Foi um atleta com o seu papel, que ficou na nossa história, e foi uma pessoa que dava agora os seus passos neste sempre difícil mundo do agenciamento de jogadores, como empresário que estava a tentar se destacar e que serviu para fazer uma prospecção bastante interessante e servir de ponto para os jovens atletas e jogadores que se destacam na Argentina. Portanto, é com pesar que aqui deixo as nossas condolências, os nossos pésames a toda a família e amigos do Maurício. Muita força para eles, e Maurício, onde quer que estejas, serás sempre um leão e estarás sempre connosco. Resta-me dizer que não percam o programa de sexta-feira, portanto teremos mais um comentário com assinaturas, estarei com Bruno de Carvalho em mais um programa, como já vem sendo habitual, às sextas-feiras ao meio-dia e meia, e dar também nota que esta semana também irá para o ar de uma sessão que tive a oportunidade de gravar com o Regido Verde no podcast Primeiro Tempo, com o Sabino e com o Simão, a quem renovo os meus agradecimentos. Portanto, irá para o ar no domingo, salvo erro, nos canais do costume. Divulgarei também nas minhas redes, portanto aproveitem e não percam. Até lá, continuem a estar atentos, não deixem de fazer pelo Sporting aquilo que o Sporting merece, juntem-se, tenham convicção, tenham motivação e acreditem que o Sporting, desde que queiram,
que volte a ser vosso.